Olá pessoal, meu nome é Ingrid e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as atualizações realizadas no plugin Ana Data Acquisition. É uma versão nova, uma versão estável do complemento no QGIS que realiza o download de dados hidrológicos do portal HidroWeb. Então, antes da gente realizar a instalação do plugin, é necessário configurar o formato da hora e região do seu computador para que os dados baixados, então, eles sejam os valores corretos das observações hidrológicas, né? Então, a gente coloca aqui na aba região do painel de controle, a gente escolhe o formato como Português Brasil e em configurações adicionais a gente coloca o separador decimal como ponto e o separador de grupo como a vírgula, tá? Então, a gente salva tudo. Depois de realizar essa atualização, a gente abre o QGIS e então vamos instalar o complemento diretamente no repositório do QGIS, então na aba complementos. Como agora a gente tem uma versão estável do plugin, ele já vai aparecer aqui no início, quando você abrir essa aba, e aí é só instalar o complemento. Bom, uma vez instalado, o ícone ele vai aparecer aqui, e a gente já pode utilizar, uma vez que a gente fez essas configurações que são bastante importantes. Então, a gente começa escolhendo o tipo de dado, e essa etapa é opcional, a gente pode realizar a seleção das estações na próxima interface, nessa interface aqui de download, que é a aba principal do programa. Entretanto, é bastante útil, né, essa seleção das estações no próprio mapa. É uma opção que o QGIS nos oferece. Então, eu vou escolher aqui uma das opções de seleção de estações no mapa do QGIS. E vou, então, criar o arquivo das estações. Vou colocar aqui nos meus downloads. E ele vai automaticamente criar esse arquivo. Esse arquivo nada mais é que um TXT com o código das estações. Então, você pode fazer isso aqui manualmente também, de outra forma, né? Bom, então, uma vez que eu fiz isso, eu clico aqui no Downloader e a gente vai ter essa outra janela. Então, primeiro a gente marca o tipo de dado, no meu caso é precipitação mesmo. Eu vou escolher aqui um período menor e vou adicionar o meu arquivo das estações. Então, no momento que eu fizer isso, se essa minha seleção estiver correta, condizente com o arquivo TXT que eu coloquei aqui, as estações vão aparecer nessa janela. Então, se isso aqui não acontecer, é porque tem algum erro associado ao que foi realizado antes. Então, a gente vai escolher a pasta de downloads, eu vou colocar aqui e eu vou criar uma subpasta aqui dentro e vou fazer o download. A gente pode acompanhar esse processo diretamente aqui na pasta. Ele pode levar um tempinho, porque o programa está se comunicando com o servidor da Ana. Mas se tudo estiver funcionando corretamente, ele vai realizar o download. Recebi o aviso aqui que foi realizado. Então, aqui nessa pasta, a gente já consegue visualizar as estações, né? Aqui, na primeira coluna, o dia, na segunda, o mês, no terceiro ano, e na quarta, então, o dado de chuva, neste caso, né? Que é apresentado em milímetros. Essa série aqui parece sem falhas. Quando a gente possui o número -1, é uma falha. E, geralmente, as últimas datas aqui, elas... pode ser que elas não foram atualizadas ainda no portal. Então, realmente, vai aparecer como uma falha. Mas essa série é bem completa. A gente tem aqui, então, o primeiro relatório de dados que foi adicionado a essa versão nova do plugin, que apresenta o nível de consistência de cada observação. Então, aqui estão nas colunas as estações que foram baixadas e aqui é o mesmo esquema das datas, né? Então, a gente vê que todas essas datas, todos esses dados aqui, eles são dados consistidos. Então, eles passaram por uma correção e verificação da própria Ana. Se esse número aqui for o número 2, significa que são dados brutos, né? Então, eles podem conter algum erro. Nesse caso, todos são consistidos. Como que o programa funciona? Se no portal HidroWeb existirem
dados brutos e consistidos para o mesmo período, né, o que é bem comum, o programa ele vai optar pelos dados consistidos. Na ausência dos consistidos, ele mantém os brutos. Então, se alguma dessas datas não possuísse dados consistidos, seria o dado bruto e aqui apareceria o número 2. Nesse caso, todas as observações possuíam os consistidos, então foram eles que prevaleceram aqui. Bom, então os dados foram baixados corretamente, tudo tranquilo. E um segundo relatório que a gente inseriu nessa versão é o de disponibilidade de dados. Então, para isso, a gente clica no botão de selecionar as estações, a gente vem aqui na nossa pasta e seleciona todas essas estações que eu quero inserir numa mesma análise, né? Essas estações, elas têm que ser para o mesmo período de observação. Então, a gente recomenda que sejam selecionadas para uma única análise apenas estações baixadas na mesma seleção. Nesse caso, são essas 4 que eu fiz antes. Então, vou selecionar aqui. Vou abrir. Ele detecta aqui quantas estações eu selecionei, né? Da mesma forma, antes ele fez isso. Aqui ele mostra que ele vai salvar o arquivo na mesma pasta onde estão essas estações. E eu clico, então, para ele criar o relatório. E esse relatório vai estar aqui dentro, então. É um arquivo CSV, que a gente pode, então, manipular numa planilha eletrônica. E para melhor visualizar, a gente entra aqui em Dados, Texto para colunas e escolhe a opção de vírgula. Então, aqui o que aparece, né? Cada coluna apresenta uma estação e em cada linha a gente está representando cada mês de cada ano de download de dados. Então, o valor que aparece aqui dentro representa a porcentagem de dias com dados para aquele mês, né? Então, por exemplo, nessa primeira estação, todos esses meses aqui, eles possuem 100% de observações. E isso significa que não possui falha, né? Então, nessa minha série aqui, ele tá bem, ou 8 ou 80, né? Ele tá dizendo que não tem nenhuma observação aqui, ou seja, totalmente falha nessa estação, para essas datas. E aqui, todos os dias tem observações, ou seja, não tem falhas. Às vezes, a gente tem outros valores aqui, por exemplo, 30%, 70%, 50%, né? Dependendo da observação. Bom, então, essas são as atualizações no plugin. Eu espero que seja útil para todo mundo que está utilizando a ferramenta. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. O manual está disponível lá no site do HGE. E até uma próxima.